Amados, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, não é mensagem de fim de ano não, e nem de começo de ano. Mas é claro que a gente sempre aproveita essas ocasiões, né? Emocionalmente a gente acaba sendo afetado. Mas é uma das grandes preocupações que nós temos aqui, e eu tenho em particular, sobre o nosso compromisso com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E há um tempo o Senhor falou muito a respeito disso, através de 2 chamados que Ele faz na Bíblia. E desde lá eu tenho orado sobre isso, entendido cada vez mais esses 2 chamados do Senhor Jesus. São 2 chamados que Ele nos faz, que indicam 2 tipos de comprometimento, duas formas de comprometimento. Eu poderia dizer assim, 2 níveis de comprometimento. Um nível inicial, centrado em nós, e um nível posterior, centrado nele, na pessoa de Cristo. Eu gostaria então de ler com os irmãos o primeiro texto que indica esse nível centrado em nós. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quando eu digo centrado em nós, é porque se dirige totalmente para nós, para o nosso benefício. Veja isso aí em Mateus 11, 28. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O primeiro chamado do Senhor é esse: vinde a mim. Talvez esse texto seja, juntamente com outros textos, João 3,16 e outros mais, os versículos mais conhecidos da Bíblia. Vinde a mim está centrado em nós porque vai atender a nossa necessidade e para o nosso benefício. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas existe um segundo chamado do Senhor, que está totalmente centrado nele, em seu próprio benefício. Volta aí no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 19. Capítulo 4, versículo 19. E você vai encontrar o Senhor falando aos discípulos. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então aqui nós temos um outro chamado do Senhor Jesus, mas agora é um chamado centrado nele mesmo, no Senhor Jesus. Um chamado comprometido com o benefício do próprio Senhor Jesus. E esses 2 chamados, por si só, você já nota a diferença. Observa. Vinde a mim é quando o Senhor nos chama para irmos a Ele, porque nele encontraremos o alívio e o descanso. E quando Ele diz, vinde após mim, já faz um outro movimento. O chamado já implica num outro movimento. Observa, vinde após mim, já indica que Ele, o Senhor Jesus,
não está parado, dizendo, venha a mim. Mas agora ele está em movimento, ele está andando. E ele diz assim, venha após mim. Ou seja, depois que eu for, você então venha. Então isso já indica que eu devo segui-lo. E nós começamos a observar que seguir o Senhor já é um compromisso maior. E esse seguir o Senhor não está relacionado ao benefício meu, mas ao benefício dele. Não está relacionado a algo que eu esteja querendo, mas a algo que o Senhor é quem está querendo. E eu quero adiantar uma coisa aos amados. Eu aprendi na vida cristã uma coisa muito rica, que é assim. Se eu vivo o meu relacionamento com Deus, minha vida cristã, tão somente no vinde a mim, onde eu quero que Ele solucione minha vida, centrado em mim mesmo, isso pode ter um valor em determinado momento. Mas, depois de um tempo, isso vai produzir uma imaturidade muito grande na minha vida. Porque eu vou ficar sempre voltado para mim mesmo. Eu vou ficar ensimesmado, voltado para mim, voltado para dentro. E eu nunca entenderei o que Deus quer de mim. Porque eu estou muito preocupado com o que Ele tem para mim. De tanto preocupado com o que Ele tem para mim, eu fico sem saber o que Ele quer de mim. E eu descobri uma coisa, a minha felicidade, o meu prazer na vida cristã, está em descobrir, entender o que Ele quer de mim. Por isso eu compreendi a necessidade desse segundo chamamento, desse comprometimento maior. E é dentro desses dois níveis de comprometimento que nós queremos agora compartilhar para vocês. Amém? Vocês entenderam esses dois níveis? Eu quero agora caminhar com vocês neles. Primeiro, vinde a mim, o Senhor Jesus vai satisfazer o meu anseio. Vinde após mim, Ele vai satisfazer o anseio dele. Observa bem isso. Quando nós nos apresentamos ao Senhor Jesus, nós, pela primeira vez, nós nunca nos preocupamos se Ele tem propósitos, se Ele tem anseios, se Ele tem planos. Na verdade, nós viemos ao Senhor Jesus porque nós é que temos anseios, nós é que temos propósitos, nós é que temos planos, nós é que temos necessidades. Não foi assim? Quem veio a Ele pela primeira vez para dizer assim, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Ninguém veio com essa pergunta. Essa pergunta é cara demais. A primeira coisa é assim, Senhor, preciso de Ti. Senhor, estou com uma angústia em meu coração. Senhor, estou perdido. Senhor, estou enfermo. Senhor, minha casa está sendo destruída. Estou sem emprego. Estou no vício. E aí são muitas necessidades. E Ele disse,
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele promete que vai haver alívio. O que acontece é que nós terminamos nossos relacionamentos aí. E nós não entendemos que, mais do que eu anseio pelo Senhor, o Senhor anseia por mim. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, aquela mulher vai ao poço buscar água porque ela tem sede. E quando ela chega lá, encontra o Senhor Jesus cansado, que diz a ela assim: mulher, dai-me de beber, porque ele também está com sede. Quando você vê toda a história do capítulo 4, você observa que quem desejava ganhar a outra pessoa é o Senhor Jesus. Ele desejava ganhar aquela mulher. Ele desejava resgatar aquela mulher. Ele era quem desejava. E por quê? Porque havia um plano dele, havia um desígnio dele para a vida daquela mulher. Nós sempre achamos que nós necessitamos do Senhor. E nós nunca pensamos de um Deus que necessita de nós. Um Deus que tem sede de nós. Ele anseia por nós mais do que nós por Ele. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar também. Quando nós, vinde a mim, quando nós vamos a Ele, nós somos alvo da sua graça. Mas quando nós vamos após Ele, vinde após mim, nós somos canal da sua graça. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, tem um texto lá muito interessante, quando o apóstolo Paulo diz assim, que nós todos fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Isso significa a graça de Deus para conosco, em que Ele nos reconciliou com Deus. Nos reconciliou por quê? Porque primeiro nós éramos alvos. Alvos quer dizer, nós éramos as pessoas que necessitavam da reconciliação. Aí nesse mesmo versículo, ele diz assim, e nos confiou, observa agora, e nos confiou do ministério, da palavra da reconciliação. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo assim, primeiro ele nos reconcilia, porque nós somos alvo da sua graça. Depois ele nos torna pessoas que têm o ministério de reconciliar os outros, porque nós somos canais da sua graça. Quando nós vamos ao Senhor Jesus, vinde a mim, nós vamos porque necessitamos da reconciliação. Mas quando nós vamos após Ele, nós seguimos o Senhor, Ele nos transforma em pessoas que têm a palavra da reconciliação. E aí, amados, eu digo a vocês, a nossa maior alegria não está em sermos reconciliados. A nossa maior alegria está em termos o ministério da reconciliação. Ou seja, eu tenho maior alegria quando, através da minha vida,
uma pessoa se reconcilia com Deus. Queridos, é diferente, é diferente. É diferente. Você vem a uma reunião porque está precisando de uma palavra de Deus. Você é alvo de Deus e Deus te dá essa palavra. Mas numa outra ocasião, você já tem uma palavra de Deus para dar a alguém que necessita. É diferente. Aí você já saiu de uma condição daquele que está sendo o centro, porque toda necessidade nos coloca como centro. Toda necessidade humana centraliza o ser humano. Ele sente-se o centro. Você sai dessa posição e passa a ser uma pessoa que agora você é quem vai levar algo para alguém. E quando você está ali como um canal de Deus, levando algo para alguém, você tem a satisfação de existir. Você diz assim, é para isso que eu vivo. A satisfação de existir não vem quando Deus me satisfaz. A satisfação de existir vem quando eu sou canal de Deus para a satisfação de alguém. Por isso, ele não só disse, vinde a mim, mas ele disse, vinde após mim. Tem algo para você que é melhor do que o que você recebeu. Não é maravilhoso? Uma outra coisa, eu gostaria de compartilhar. Ir ao Senhor, eu vou como estou. Ir após Ele é impossível continuar como estou. Ir a Ele, Ele disse isso, lá em Lucas 5, 31, 32, e outros textos também dizem isso. Ele veio para chamar o pecador. Ele veio para os doentes. Isso quer dizer o quê? Venha como você está. Tem gente que fala assim, eu vou deixar o cigarro e depois eu vou seguir Jesus. Não! Siga Jesus e você vai deixar o cigarro. Vem como você está. Tem até um hino antigo que fala isso. Vou como estou. Alguma coisa assim. Romanos 5:8 diz que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Do jeito que está. Vem cheirando mal. Vem. Do jeito que está. Agora, ir após Ele, é interessante isso, viu? Mateus 16, 24, ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, olha aí, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, é assim.
Rapadura é doce, mas não é mole, não. Hein? Não é verdade? Venha como você está. Aí você vem, o caráter todo deturpado, pervertido. Hábitos os mais perversos e carnais. Venha como estás. Aí a partir dali, o Senhor começa a trazer conserto. Uma outra coisa, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando eu vou ao Senhor, Ele vai tratar com os frutos. Mas quando eu vou após Ele, Ele vai cuidar da raiz. Vinde após mim, você está cansado e oprimido. Aí a pessoa vem cansada e oprimido. Amados, imagina um pronto-socorro. A pessoa chega lá sangrando. Os médicos não vão perguntar assim, por que sangras? Vamos atender. Aquilo que está ali já aparente. Vamos logo cuidar disso. Aí cuida. Depois que cuida, cicatriza, sana, salva, leva para um outro lugar. Ele vai tomar soro, qualquer coisa parecida. Vai para um quarto. Um hospital bom assim, né? Vai para o quarto logo. Não fica na enfermaria esperando. Vai para o quarto. Aí o médico chega depois e fala assim, e aí, como é o seu nome? Agora tem nome. Porque antes nós nem para saber nome. Antes era o quê? Antes ele era o quê? Um problema. Ele era o quê? Ele era um sangramento. Agora ele é uma pessoa, tem nome. E aí vai. O que foi que aconteceu? Beber muito aquela noite. Aí vai tratar. Beber muito por quê? Aí vai mostrar agora todo o desespero de alma da pessoa. Aí o médico vai dizer, olha, é o seguinte, vou te recomendar uma outra pessoa para cuidar de você. Aí envia para outros profissionais. Por quê? Porque agora a atenção é voltar-se para a causa, para a raiz, o que causou aqueles males. Quando eu vou ao Senhor Jesus, eu vou e vai se tratar dos frutos, dos resultados, das coisas aparentes. Ele vai curar uma dor de cabeça. Mas quando eu estou indo após Ele, Ele vai começar a me mostrar por que é que essa dor existe. De onde vem essa dor de cabeça. E aí nós entraremos em assuntos que precisam ser corrigidos, que precisam ser resolvidos, tratados. Então são dois níveis do modo como o Senhor nos trata. Primeiro, Ele tira aquele problema de nós. Mas depois, Ele nos tira do problema. Não sei se vocês estão ouvindo o que estou falando. Amados, ir ao Senhor e ir após o Senhor realmente são duas coisas que precisam se complementar. Ir ao Senhor, nós teremos Jesus como a nossa solução. Acabamos de falar aqui. Jesus, aquele que nos soluciona.
que nos livra de uma situação. Mas ir após Ele, nós teremos Jesus como nosso padrão. Ele vai ser agora o nosso exemplo. Ele vai ser agora a nossa referência. Ele não será uma solução imediata, mas Ele agora será um padrão para sempre. E eu vou dizer uma coisa. Muitos desses problemas já serão resolvidos com o Senhor Jesus sendo o nosso padrão. Muitos dos nossos problemas, nossas próprias distorções causam nossos problemas. Nossos próprios comportamentos, nossos hábitos causam nossas dores. Muitas delas são explicadas pelo nosso próprio pecado, pelo nosso próprio mau hábito. Ir após o Senhor Jesus significa que Ele vai corrigir, que Ele vai nos alinhar, que Ele vai nos acertar, para que nós não voltemos mais a esses antigos problemas. Uma outra coisa, ir ao Senhor Jesus, nós seremos livres do diabo, mas ir após o Senhor, nós estaremos presos a Deus. Porque a grande questão não é somente ser livre de, mas é estar preso a. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Colossenses 1,13 fala que nós fomos livres do diabo. Nós fomos transportados desse império das trevas para o reino do Filho. Mas nesse reino do Filho, a Bíblia diz que em Romanos 6,22, que nós, então, somos agora servos de Deus. Servos. Estamos agora presos a Deus. A verdadeira liberdade não é estar livre de. A verdadeira liberdade é estar preso a. É somente quando estamos presos ao nosso Deus é que nós nos encontramos livres de qualquer outra coisa. Por isso a Bíblia recomenda muito assim: sujeitai-vos ao Espírito, sejam guiados pelo Espírito. A ordenança bíblica é sempre positiva, nunca é negativa no sentido, deixa aquilo, larga aquilo. Não, sempre faça isso, volte-se para Deus. Por quê? Porque ao fazer isso, você largará aquilo. Não há como você ser uma pessoa verdadeiramente livre enquanto não estiver verdadeiramente preso ao Senhor Deus. Lá em Israel é algo muito interessante, que tem duas festas em Israel, festa da Páscoa e festa do Pentecostes, Pessa e Shavuot, que são duas festas que estão ligadas pela data e pelo tempo. Ou seja, quando acontece a Páscoa, 50 dias depois acontece o Pentecostes. Ou seja, para acontecer a festa do Pentecostes, tem que primeiro acontecer a da Páscoa, porque é a partir da festa da Páscoa que começa a contar os dias para chegar à festa do Pentecostes, festa de Shavuot, festa das semanas. Essas duas festas são festas muito peculiares, elas estão ligadas, e elas são interpretadas não como duas, mas como partes de uma só. E o que essas duas festas para o povo judeu significam? Significa o seguinte: festa da Páscoa, eu sou livre do Egito, livre da escravidão, mas 50 dias depois eu recebo a lei de Deus no Monte Sinai. Então agora eu estou preso à lei de Deus. Por isso essas duas festas estão ligadas como duas partes de uma festa só, que significa, estou livre de, mas agora estou preso a. E é somente quando eu estou
em sujeição aos mandamentos de Deus que eu estou livre da escravidão. Ninguém está livre por ter ficado livre. Eu estou livre por ter ficado preso. Vocês estão compreendendo? Quando chega no Novo Testamento, essas duas festas têm mensagens espirituais. Primeiro, a festa da Páscoa fala de Jesus Cristo, sua morte. 50 dias depois, tem a festa do Pentecostes, que fala da descida do poder do Espírito Santo. Por isso é que, na festa da Páscoa, na morte do Senhor Jesus, nós somos livres do pecado. Livre da condenação do pecado. Mas é somente no Pentecostes, pelo poder do Espírito, que nós somos livres do poder do pecado. Enquanto na Páscoa eu sou livre da condenação do pecado, no Pentecostes eu sou livre do poder do pecado. Ou seja, eu só vou experimentar a minha liberdade na cruz quando eu me sujeitar ao Espírito Santo. Eu vou ao Senhor para ser livre do diabo. Mas quando eu vou após Ele, eu vou para estar preso a Deus. Amém? Quando eu vou ao Senhor, Jesus é meu Salvador. Mas quando eu vou após Jesus, Jesus é o meu Senhor. Salvador e Senhor. É interessante. Está em concordância com o que acabamos de falar. Romanos 10:9 diz que se confessar com a boca que Ele é o Senhor, então será salvo. Presta atenção. Se eu confesso com a boca que Jesus é o meu Senhor, então eu serei salvo. Isso quer dizer que a minha salvação está em confessar que Jesus é o meu Senhor. Eu não sou salvo porque digo que Ele é meu Salvador, mas eu sou salvo porque digo que Ele é o meu Senhor. Por isso é que é tremenda essa questão de estar preso a Ele, sujeitar. Ele é o meu Senhor. É na minha sujeição que está a minha salvação. Eu experimentarei o que Cristo fez. Cristo me salvou, mas eu experimentarei isso. Eu experimentarei a ação do Salvador quando eu me submeto a Ele como Senhor. No próprio texto que nós lemos inicialmente, Mateus 11:28, o versículo 29 vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ele fala isso porque Ele é Senhor. Ele está dizendo, tome sobre vós o meu jugo. Jugo, sabe o que é jugo? É assim, cada mestre em Israel tem um jugo próprio. O que é jugo? Jugo é um conjunto de mandamentos. Cada mestre tem o seu conjunto de mandamentos, que é chamado de jugo. E aí o Senhor Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas. Ele está dizendo assim, olha, tome o meu jugo e você encontrará descanso. Ou seja, o descanso está escondido atrás do jugo do Senhor.
Sujeite-se ao meu mandamento. Ele é leve. Meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Não é uma coisa pesada. É suave. E se você se sujeita ao meu mandamento, ali você vai encontrar descanso. Você será salvo. Você encontrará descanso para a alma. Coisa linda, né? A gente fica... Eu observo muito isso. A gente fica muito assim. Tomar um jugo de mim. Encontrareis descanso. Descanso a gente ouve com clareza. A gente não consegue ouvir direito. Tomai sobre vós o meu jugo. A gente ouve assim. Aí, o finalzinho a gente ouve com clareza. Encontrareis descanso. Aí você fala, Senhor, o que eu mais quero é descanso para minha alma. E chora sincero. Chora sincero. Seu choro é sincero. Você está cansado. Aí nessa hora ele diz assim, toma o meu jugo e você vai encontrar descanso. Você sabia que tem muita coisa atribulada no teu coração que está te dando esse cansaço? É porque você não obedece? É porque você não se submete? Sabia que a sua dureza de coração, de aceitar a correção, está te trazendo tanto cansaço na alma? Renda-se e encontrarás descanso. Amados, tem alguns momentos assim, que a gente sabe exatamente o que tem que confessar, mas a gente segura, contém, retém a confissão e não fala. E entra com aquela carga e sai mais pesado ainda. Mas quando a situação vai apertando e apertando, que você não está mais ligando para nada e para ninguém, você resolve confessar. Confessar a tua desobediência, confessar a tua rebeldia, confessar teu pecado. E aí quando você confessa, te dá um alívio. Primeira sensação que você tem é que tiraram um peso dos seus ombros. Por quê? Porque você está começando a encontrar descanso para a sua alma. Aí o Senhor diz assim, mas se você tivesse feito isso, desde o dia que te falei, você não precisaria ter levado tanto tempo e carregando uma carga tão desnecessária. Então eu vou a Ele, porque Ele me salva. Eu vou após Ele, porque Ele é meu Senhor. E no senhorio dEle está a minha salvação. Amém, amados? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou a Ele e recebo a natureza do Pai. Eu vou após Ele e recebo o caráter do Pai. Olha como é que as coisas vão crescendo, viu? Vão crescendo. Eu vou a Ele e tenho poder, mas eu vou após Ele e cresço em autoridade. O poder é de quem vai ao Senhor, a autoridade é de quem vai após o Senhor. Eu vou a Ele, sou habitado pelo Espírito Santo. Coisa linda. Eu vou após Ele, sou guiado pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa.
Você vê que o negócio vai, você fala assim, o que pode ser melhor do que ser habitado pelo Espírito? Aí depois você vê, guiado por Ele. Pronto, coisa boa. Romanos 8, 9 diz assim, se você é de Cristo, com certeza você tem um Espírito. Mas em Romanos 8, 14, 5 versículos seguintes, vai dizer assim, se sois filho, sois guiado pelo Espírito. E ali filho é um sentido de, se sois uma pessoa madura, com certeza você é guiado pelo Espírito. É isso que o texto está querendo dizer. Vou ao Senhor, eu tenho o Espírito Santo. Vou após Ele, o Espírito Santo me tem. Amém? É maravilhoso. Quando eu vou a Ele, eu posso ir sozinho. Mas quando eu vou após Ele, é impossível continuar sozinho. Amados, quando nós nos encontramos com o Senhor, em que Ele disse, vinde a mim, você pode fazer isso no lugar onde você estiver, no quarto da tua casa, no meio do mato, onde estiver. É uma experiência pessoal, individual, intransferível. A experiência de ir ao Senhor é algo que você vai ter que fazer de fato sozinho. Só você. Mas, quando você vai seguir o Senhor, você vai após Ele, o próprio Senhor Jesus já vai te mostrar um grupo de pessoas que também tiveram a mesma experiência que você teve. A mesma. Nós começamos a adquirir uma natureza de rebanho, porque nós somos ovelha. E aí nós mesmos já queremos participar junto com os outros. Queridos, as coisas mais lindas que a Bíblia traz a respeito de vida cristã, para mim, as coisas mais lindas estão resumidas na seguinte expressão, uns aos outros. Para mim, essa expressão, uns aos outros, é a coisa mais linda que existe na vida cristã. Porque é o que eu tenho, eu dou, o que você tem, você me dá, é uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. É interessante como Deus distribuiu seus dons no meio das pessoas. Uma pessoa só não tem tudo, mas distribuiu no meio de tantos. E todos juntos têm tudo. A plenitude está em todos estarem juntos. E o que é ainda mais maravilhoso ainda, a minha plenitude individual, observe agora. Isso aqui é profundo. A minha plenitude individual, pessoal, depende da minha interdependência coletiva. A minha plenitude pessoal depende das minhas relações coletivas. Porque muito do que Deus tem para mim individualmente vai acontecer no grupo e não sozinho. Se você pegar na Bíblia aqui, uns aos outros, você vai seguir uma linha maravilhosa do que significa vida cristã. Perdoai uns aos outros, ensinai-vos uns aos outros, admoestai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, confessai os pecados uns aos outros, amai uns aos outros, honrai uns aos outros. Ou seja, ir ao Senhor, eu posso ir sozinho, mas
ir após Ele tem que ser junto com os outros. Amém? Uma outra realidade. Quando eu vou ao Senhor, eu serei restaurado. Mas quando eu vou após Ele, eu serei edificado. Restaurado é sempre voltando. Porque restauração significa voltar ao que deveria ser. Restaurar implica que alguma coisa foi quebrada. E aí Ele vai nos restaurar. Quando eu vou a Ele, eu vou por quê? Porque estou oprimido. Vou a Ele porque estou oprimido. Vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos. Eu vou a Ele por quê? Porque estou cansado. Então cansaço, opressão, doença, são coisas que não deveriam existir, mas existem. E por isso Ele precisa nos restaurar. Mas quando eu vou após Ele, eu serei edificado. Edificado não precisa de problema. Edificado precisa de propósito. Ele não trabalha, a edificação não trabalha baseado no dano. A edificação trabalha baseada no plano. Antes da fundação do mundo, Ele já planejou. Eu serei edificado. Nenhum de nós nasceu para ser curado. Curado é uma condição para ser edificado. Nenhum de nós nasceu para ser liberto. Eu sou liberto para que livre eu entre no que Deus planejou. Edificação é trabalhando uma coisa sobre a outra dentro de algo que foi planejado, elaborado, desenhado. O Senhor Jesus, as pessoas vinham a Ele e Ele curava o paralítico. O paralítico levanta, pode andar agora. E aí Ele vinha, vem após mim, vem após mim. Por quê? Porque o plano de Deus não termina quando o homem levanta da sua paralisia. O plano de Deus termina quando esse homem andando encontra o seu destino. Seria muito pobre imaginar um Deus que precisa da doença para ser especial na minha vida. Precisa do pecado para se mostrar amoroso. Para mim esse Deus é muito pequeno, que vai precisar da desgraça para se mostrar gracioso. Não. Ele necessita restaurar? Necessita, porque a nossa condição é essa, miserável. Então Ele restaura. Mas, no meio da restauração, temos que entender, há um plano maior do que restaurar, que é nos edificar, construir. Aleluia! Eu sou encantado não é uma palavra muito boa para falar não, né? Encantamento, encantado, admirado, maravilhado com esse negócio. Sabe o que é você olhar para aquela pessoa ali que está caindo pelas pernas e pelas... Vem a Jesus e você já vê assim, Deus tem um plano para essa vida. Antes que nascesse no ventre da mãe, Deus já conhecia esse indivíduo. E ele chegou ali assim, bêbado, bêbado. Aí o Senhor restaura, liberta, lava, perfuma. E aí está a pessoa agora aqui, cumprindo aquilo que para ele já foi destinado. Isso é maravilhoso. Tem a ver com o que vamos falar agora. Quando vamos ao Senhor, lidaremos com problemas. Mas quando vamos após Ele, lidaremos com propósitos.
Amados, ninguém deve ser importante por causa do problema que tem. Ninguém. Se eu dou atenção a você por causa da sua dor, isso é apenas uma coisa temporária, passageira. Porque a dor é passageira, mas você não é passageiro. O Senhor Jesus, quando lidava com as pessoas, tinha compaixão das vidas. Compaixão. Ele tinha compaixão da vida. Vida. Ele curava, libertava, porque tinha compaixão da vida. Porque aquela enfermidade era transitória, mas aquela pessoa, não. A vida não é. A vida é linda. A vida humana é digna. A vida humana é bela. Deus não tem propósito para dores. Deus tem propósito para pessoas. E se porventura estiver enfrentando dores, pode saber que até Deus é capaz de usar uma situação difícil para poder forjar aquela pessoa. Não é a dor que tem que sair melhor, é a pessoa que tem que sair melhor. O Senhor é um Deus de propósitos, porque é um Deus que ama pessoas. Você não é o problema que você tem. Com o Senhor Jesus não é assim. Sentou para encontrar-se com Ele, qual um médico, e que diz assim, onde é que dói? Onde é que dói? Porque o médico lida com doenças, o médico não lida com saúde. O Senhor Jesus não. Qual médico? Ele vai querer saber onde dói? Claro que vai, porque Ele disse, vinde a mim, você que está com dores, dores e dores, e eu te aliviarei. Mas Ele faz isso para quê? Ele faz isso porque Ele é um Deus de propósitos. Ele sabe que para você cumprir propósitos, a enfermidade vai te incomodar muito. Mas nenhuma enfermidade torna você especial. Você é especial antes de ter nascido. Você é anterior à enfermidade que adquiriu. Você é anterior ao problema que adquiriu. Nós só experimentamos isso quando nós vamos após Ele. Porque se nós vamos somente a Ele, Ele vem e nos abençoa. A gente volta para casa abençoado. Mas a gente não volta para casa edificado. Muitas são as reuniões em que as pessoas são abençoadas, mas não são edificadas. Porque o problema o Senhor lidou, mas essa pessoa não conhece os propósitos. Por isso é que Ele disse àquele povo lá em João capítulo 6, quando veio a Ele, porque Ele multiplicou pães, porque eles imaginavam Jesus como um padeiro perpétuo. E Jesus disse, vocês vêm a mim porque multipliquei pães, trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que o Pai vos dá. Ali Ele está mostrando assim, eu sei que você tem fome, fome de pão, mas você tem uma fome maior. E Ele não veio somente para nos trazer o pão nosso de cada dia, mas para nos trazer provisão para os seus propósitos. E por último, eu queria dizer a vocês uma coisa. Quando eu vou ao Senhor Jesus, nasce um filho para Deus. Mas quando eu vou após Ele, forma-se um discípulo para Cristo. Amém?
não somente filhos, o que já é maravilhoso, mas Ele quer discípulos, pessoas que de fato o sigam, pessoas que de fato sejam parecidas mesmo com Ele. O apóstolo Paulo, ele orava pela igreja da Galácia, uma igreja que recebeu o Evangelho, mas se afastou rapidamente do Evangelho. E aí Paulo faz uma oração pela igreja da Galácia da seguinte maneira. Lá em Gálatas você vai encontrar isso, capítulo 4, versículo 19, onde ele diz assim: Ó Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. O que Paulo está orando é assim: um dia eu senti dores de parto, eu orei para que Cristo nascesse em vocês, para que vocês se tornassem filhos. Mas agora, novamente, eu sinto dores de parto, até Cristo ser formado em vocês, para que vocês sejam discípulos. Um dia o apóstolo orou para que Jesus Cristo fosse gerado naquelas pessoas. E agora ele estava orando de novo para que Cristo Jesus fosse formado naquelas pessoas. Não apenas ir a Ele, mas por causa disso, ir após Ele. Amém? Você veio a Ele, você foi capturado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua compaixão. E agora Ele diz: venha após mim. Tem algo muito mais comprometedor, que vai exigir muito de vocês, mas que ao mesmo tempo vai trazer coisas muito maiores para vocês. Quando o nível de comprometimento aumenta, o nível de graça aumenta. Quando o nível de comprometimento aumenta, o nível de capacitação, o nível de unção de Deus aumenta. Amados irmãos, aproveitando aqui esse final de ano, não gosto muito dessas coisas de final de ano, início de ano, porque eu acho tudo isso assim fora do lugar. A gente nem sabe de fato que estamos em 2012 e chegando em 2013, enfim, essas datas assim. Mas não quero também desrespeitar o calendário de forma alguma. Por isso eu quero só aproveitar a ocasião para dizer assim, nesse novo tempo, não vou chamar nesse novo ano, mas nesse novo tempo, amados irmãos, queridos, olha, eu posso falar aqui de uma maneira bastante livre e à vontade, olhando para esse auditório aqui, ó. Ainda que eu não conheça aqui algumas pessoas, mas eu fico livre para poder dizer assim, olha, o Senhor está querendo que o seu nível de comprometimento com Ele aumente. Que você saia da condição de filho que só recebe para a condição de pai que agora tem a responsabilidade de dar. De pessoas que precisam de cuidado, para agora pessoas que vão cuidar. De pessoas a serem abençoadas para pessoas abençoadoras. Preocupe-se seriamente com isso. Senhor,
alinhe a minha vida contigo. Conserta. Eu não quero tão somente ser aquele que vai a ti, mas aquele que vai após o Senhor. Eu quero que cresça o meu relacionamento contigo a tal ponto que eu tenha pessoas para quem eu possa abençoar. Pessoas a quem devo cuidar. Eu quero crescer contigo. Eu quero que nesse novo tempo, Senhor, o meu foco não esteja nos problemas da minha vida, mas nos propósitos do Senhor para a minha vida. Eu quero entrar nestas coisas. Eu quero, Senhor, aprofundar-me contigo. E eu sei que o Senhor cuidará das minhas coisas. Eu sei que o Senhor continuará cuidando da minha casa, da minha vida, das minhas dores. Mas eu quero, Senhor, eu quero ter olhos, eu quero dar atenção agora para coisas maiores do que as que dei nesse ano que se foi, nesse tempo que se foi.